Ding-dong. Ah, boa noite, buenas. Cadê aqui? Eu nunca sei onde são esses botões, gente. É uma coisa... Aqui, ó. Esse aqui. Não. Ah, que coisa. Vê como é que eu apareço. É onde que eu apareço? Que você fica ali. Que? Pronto. Não. Tira o Que? quarto. Ah, entendi. Muito bem. Vamos lá. Espero que dê tudo certo. Então, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Deixa eu ficar sentadinho aqui por enquanto. Sejam bem-vindos à disciplina de lutas. E hoje vamos praticar judô, não é? Vamos praticar judô. Eu sempre venho com a ideia de vamos falar sobre judô. Hoje vamos praticar judô. Tem aqui uma figura ilustre aqui que vocês já conhecem, do handebol, é o Kalel, mais uma vez, aí me ajudar. O Kalel já pratica judô já há uns 5 anos, né? Faixa amarela, né? Para as crianças, o tempo de graduação é um pouco mais lento, para que eles não cheguem à faixa preta muito novinhos no judô. Não é comum crianças serem faixas pretas, como existem em outras modalidades, não é? Então a caminhada das crianças é um pouco mais lenta, tá certo? Então, por isso que ele faz já 5 anos de judô, daí vocês podem, putz, mas ainda é faixa amarela. Não, é porque existem umas faixas intermediárias. Quando falarmos semana que vem sobre alguns aspectos técnicos do judô, como o judô é constituído, não é? Então daí eu vou mostrar para vocês a ordem de graduação, vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer, tá certo? Vou permitir a Rosane aqui. Bom, gente, então, por enquanto eu vou ficar aqui, tenta augurar, né? Perninha cruzada, vermelhinho, bonitinho. Então, gente, enquanto eu vou fazendo a introdução aqui, o pessoal vai chegando. Bom, vejam bem, a ideia é mostrar para vocês hoje, começar iniciando hoje, como a gente fez com o próprio handebol, iniciando hoje o que é mais básico e fundamental. Então, a ideia das aulas práticas, principalmente nesse formato, nós iremos fazer sempre algum movimento básico, algum movimento próprio do judô, e associando com exercícios físicos para que se trabalhe aquele fundamento, né, que é isso que nós vamos começar a falar sobre fundamentação, que trabalhe aquele fundamento e que também sejam exercícios físicos que venham promover o aprimoramento das valências, das capacidades físicas. Então, quando vocês forem trabalhar com um atleta de luta, por exemplo, e nesse caso específico, um atleta de judô, mas também vai servir para um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, vocês vão poder utilizar esses exercícios na preparação física deles. Aí, é claro, dentro do planejamento de vocês vão ver aonde que vocês vão encaixar isso na sessão ou na aula, ali no plano de aula, na sessão de treinamento, onde vocês vão encaixar. Tá? Aqui eu vou fazer de uma forma mais generalizada, aí os movimentos, os exercícios podem ser associados, mesclados, enfim, aí vocês vão perceber, tá certo? Então, não é nada assim muito difícil, não é nada muito que vocês já não viram, mas nós vamos começar a falar sobre a fundamentação, ok? Bom, o que é o fundamento? Né? O que é a fundamentação de uma modalidade? Na verdade, a fundamentação, assim, de modo mais simples, constitui todas as ações e elementos técnicos que caracterizam aquela modalidade, tá certo? Que caracterizam aquela modalidade. Então, alguns fundamentos serão semelhantes ou até mesmo iguais a de outros esportes. Por exemplo, alguns fundamentos são iguais, semelhantes ou parecidos ao do jiu-jitsu, tá? Semelhantes, talvez a palavra mais próxima assim, tá? De ser real, porque nós temos algumas diferenças, apesar de ter a mesma raiz, nós já conversamos sobre isso. O jiu-jitsu se distancia, né? O jiu-jitsu brasileiro se distancia da origem lá que veio com o mestre Koma ou com os imigrantes, a ideia ele
tira um pouquinho daquilo que era muito tradicional japonês, né? E no judô, a gente não tem como fugir disso, tá? A tradição, os rituais estão sempre presentes nas aulas de judô, sempre. Desde de usarmos termos em japonês, bem como algumas posturas que são típicas da cultura japonesa, tá certo? Então, aos pouquinhos eu vou falar. Bom, então, mas fundamento é isso, gente. Fundamento é aquilo que há de mais importante numa modalidade que caracteriza a modalidade. Onegaishimasu. Então, gente, eu escrevi no quadrinho, eu não sei se vocês estão vendo ao contrário, tá? Mas depois vocês vão ter isso na teoria. Aqui o judô tem 7 fundamentos, tá bom? Tem 7 fundamentos. Aqui eu escrevi 5, não é porque não... Eu até tenho um quadro branco, vocês podem olhar lá perto da cabeça do Kalel, mas a minha caneta sumiu em cima da hora, então, como a gente sempre tem um plano B, eu tenho o velho e famoso quadro chamado de quadro negro, com giz e tudo mais, tá? Então, fundamentos em japonês chama Kihon, né? Kihon, Kihon. O N é sempre para dentro e fechadinho. Kihon, tá? São os fundamentos. Aqui eu coloquei os 5 primeiros, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ou o que for possível trabalhar hoje, nós vamos trabalhar partindo desses 5. Até porque o 6º e o 7º fundamento acabam sendo já específicos para golpes, ok? Mas, então, esses aqui constituem fundamentos de ações mais generalizadas e com muita relação cultural. Mas nós vamos falar de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro fundamento é a saudação, né? Nós chamamos de Reiho. O segundo fundamento são as posturas, Shisen, posturas. O terceiro fundamento são os deslocamentos. Opa, só permitir aqui, gente. O terceiro fundamento são os deslocamentos sobre o tatame, Shintai, né? Shintai. O quarto fundamento são as esquivas, tá? Tai Sabaki. E o quinto fundamento está em japonês mesmo, Ukemi, tá? Ukemi no Waza, Ukemi. Que a tradução livre seria proteger o corpo, amortecer a queda, uma tradução mais livre, tá? Então, nós vamos começar do comecinho. Mas antes disso, eu vou apresentar algumas coisas para vocês, tá bom? Então, vocês me dão licença aqui, que eu vou passando, andando, e à medida que eu precisar, eu vou usando o quadrinho, tá bom? Vou daqui no Gashimasu, tá? Aí, ó, bem pertinho. Então, aqui está, né, estamos mais próximo de vocês, para mostrar para vocês a indumentária própria do judô. Vejam bem, quando a gente vai preparar um atleta de judô, a gente, de repente, vamos fazer lá, eu não sou do judô, sou só da educação física, e ele já é um atleta, né, já está na idade das competições e tudo mais, então, é muito importante que se faça uso que o atleta possa fazer uso do kimono durante o treinamento que vocês proporcionarem para ele. Por quê? Porque se o atleta vai lá, vocês vão dar o treinamento para eles. Ok, é fundamental isso? Ó, eu prefiro dizer que eu prefiro fazer o treinamento com o atleta, né, principalmente nessa condição mais personal, individual, que ele faça de kimono. Por quê? Porque durante a luta é o que ele vai usar. E o kimono influencia muito, gente, na ação, porque o kimono adulto, né, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é cheio de trancinhas, por isso que chama trançado, ele é grosso, ele é pesado, gente, ele pesa assim mais ou menos uns 3 quilos, sabe? É bem pesadão. Tá? Diferente do kimono assim, dos jovens, das crianças, esse aqui é reforçado, é bem bom, é bem forte, só que para um adulto esse tipo de material já não resiste tanto. Então, se faz muito interessante que o atleta que vocês estão orientando utilize o kimono. Agora, se vocês forem chamados para orientar um atleta numa academia,
digamos lá, o professor de judô lá chamou vocês para dar a preparação física, aí vai ficar mais fácil, vai estar todo mundo em kimono. Caso vocês façam um trabalho mais individualizado, né, eu vejo como necessário a ideia de se utilizar o kimono também. Ah, mas ele vai utilizar o kimono que ele vai lutar, não sei o quê. Não, ele pode ter um outro só para treino, mas que seja semelhante ao que ele usa normalmente. Isso é muito comum, às vezes acontece muito com os pais, assim, com as crianças, o pessoal assim dessa idade. A criança está acostumada com esse kimono aqui, treinando. Aí, pro dia da competição, o pai resolveu comprar para o filho um kimono desse aqui. A criança nunca lutou. Isso aqui, gente, ferve aqui dentro. É muito quente, além de pesado. E quanto mais ele vai suando, ele vai ficando molhado, ele vai ficando pesado. Tá bom? Aí, eu estou me referindo ao termo kimono, mas vocês sabem que não é esse o nome. Eu já falei para vocês qual é, mas eu repeti. Então, o aluno acaba sentindo dificuldade de praticar com aquele kimono que já era, que ele nunca usou, né? Fez falta aquele que ele já usava. Tá? Bom, primeiro, o nome é Judogi, né? A pronúncia correta é Judogi, tá? Judogi, uniforme para judô, tá? Gi é o uniforme, tá? Judô, vocês sabem que é a luta. Judogi. Então, ele é composto por, nós vamos ver isso lá na teoria, mas só para vocês verem aqui na real. Ele é composto por um casaco, que chama wagi, pela faixa, obi, e pela calça, que é shitaba, que deu uns passinhos para trás. Então, diferente do kimono, né, vamos chamar generalizado, do kimono de outras lutas, o judogi, ele é bem reforçado. Por quê? Porque ele precisa receber agarrões e puxões e empurrões. Então, ele precisa suportar a carga. Tá? Então, ele é possível que ele rasgue, caso não ele seja muito fininho, como, por exemplo, um dobo do taekwondo, um karate gi, né, um kimono de karatê, são muito finos para judô. Tá? Então, o judô ele tem que ser reforçado. O do jiu-jitsu dá para lutar judô? Ok, o do jiu-jitsu você pode treinar. Eu, particularmente, nunca tive problema, sempre tive alunos de jiu-jitsu treinando comigo, nunca tive problema de deixar os alunos do jiu-jitsu treinar judô com os kimonos deles. Tá? O que acontece? Por uma competição do judô, o kimono do jiu-jitsu não pode. Por que não pode? Porque geralmente ele é cheio de propagandas, tá? Ele é muito colorido, às vezes, aí é branco aqui, com as costuras em amarelo, ou o kimono é inteiro amarelo, ou inteiro vermelho. Não pode, né? O judô não pode, o judô só pode ter marcações indicativas de alguma coisa. Aqui nos ombros, aqui aqui é o logotipo da Liga de Judô do Estado do Paraná, aqui é o logotipo do Judô do Santana Judô, tá? Pode ter nas costas, como eu tenho, tá? Pode ter aqui nas costas, que é o patch de marca de competições, tá? Então, isso pode. E o do jiu-jitsu tem muita coisa. E outra coisa que o kimono do jiu-jitsu não é permitido para competições de judô é que ele costuma ser um pouco mais curto, tá? Tanto aqui, nessa parte aqui, a gente chama de saia, tá? Que está abaixo da faixa, ele é muito curtinho, tudo. Não. Então, existem alguns padrões, nós vamos falar sobre isso nas regras, que se faz necessário segui-las, senão não pode. Se tiver um kimono assim, vai acabar sendo pedido para trocar. Não vai ser desclassificado, né? Pede para trocar. Tá certo? Bom, então está apresentado o kimono aqui. Aqui nós temos o tatame, tá? Nós estamos em cima de um tatame. Ele é feito de borracha, tá? Hoje em dia, aqui eu peguei um pedaço dele. Aqui ele é feito de borracha. E esse tatame aqui é próprio para judô, tá? Por quê? Porque ele tem 4 centímetros ou 40 milímetros de espessura. Tá? Para judô tem que ter 40 milímetros de espessura. Nós vamos estudar isso para ver o porquê, mas eu adianto que tem relação com essa ideia de um certo coeficiente de amortecimento, ou seja, por como no judô tem os impactos, né, quando alguém derruba o outro, automaticamente a borracha precisa ajudar nesse amortecimento para que não tenha algumas reações no corpo, e principalmente provocando lesões, certo? Então, há necessidade do tatame do judô ter 40 milímetros, tá bom? Esses aqui são de borracha, o famoso EVA,
que enfim, hoje tem vários materiais com isso. Todo dojo, lógico que aqui é um dojo bem simples, tá, gente? Não é como lá no Santana, tudo grande, bonito, né? Mas todo dojo, ou seja, toda sala de treinamento de judô, se faz necessário ter um quadrinho do mestre Jigoro Kano. Então, lá no fundo, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, eu ia trazer um que tem lá no Santana, que é grande, que está sobrando, mas o colega, nós não podemos entrar na instituição e eu, muito menos, posso sair de casa. Tá? Então, aqui tem um quadrinho toda academia de judô tem que ter um quadrinho desse aqui. Tá? É obrigatório, tá bom? Obrigatório. Por quê? Nós não fazemos, como é que me falaram já, adoração ao quadrinho dele. Nós simplesmente temos ali a imagem como uma forma de respeito para aquele que criou todas essas, criou o judô e por isso estamos praticando o judô, porque um dia ele teve lá, nós já conversamos, toda a concepção, a ideia de criar essa arte chamada judô, tá certo? Que mais? Bom, lá nos fundos, vocês sabem, vocês já viram das nossas aulas, tem equipamentos lá que servem realmente de treinamento que nós vamos usar. Tá? Aqui eu tenho anilhas de várias cargas, tenho barras, tenho halteres, tenho caneleira, enfim, tenho steps, tem bola, vários materiais, tenho cordas para pular, tenho elásticos. Trabalho com elástico nós vamos fazer, é extremamente importante para o judô. E assim eu vou mostrando para vocês alguns equipamentos que nós usamos e como são usados para o treinamento de um atleta de judô ou jiu-jitsu. E também, depois, mais tarde, teremos o mesmo para a ideia dos treinamentos, equipamentos para os atletas de taekwondo e muay thai, tá? Mas depois nós vamos ficar no judô. Tá certo? Então, muito bem. Tudo no judô, gente, pegando já o primeiro fundamento, tudo no judô começa com uma saudação. Tudo começa com uma saudação. A saudação é o fundamento número 1, ok? É o fundamento número 1. Nós jamais, em momento algum, começamos uma aula de judô sem passar por uma série de fundamentos, uma série de saudações. O que é a saudação? É aquele gesto, o ato de você fazer uma reverência, aquela ação de curvar o corpo à frente, tá bom? Que eu já vou falar para vocês mais especificamente. Então, no judô, nós temos saudações para entrar na sala, para entrar no tatame, para começar a aula, para começar o treinamento, tá? Então, quer ver? O Léo vai demonstrar aqui para vocês. Só vou abrir a porta aqui. Não precisa tirar o chinelo. Então, faz quando que ele entrou no dojo agora. Então, a gente tem um hábito assim. Ele vai levantar a mão, vai pedir com licença, vai dizer sumimasen, né? Calma. Aí, ele entrou, né? Ele fez saudação aqui na porta. Aqui eu não tem como virar a câmera para vocês, né? Sumimasen, quer dizer, com licença. Aí, ele, antes de entrar no tatame, o que ele vai fazer... Antes de entrar no tatame, ele vai fazer uma saudação. Isso aí. Aí ele entra, tá? Aí ele vai começar a aula. Então, daí tem todo um dispositivo aqui que a gente fica, os alunos vão começar a aula. Aí, Utsuki, Sensei, Onegai shimasu, Sensei, Onegai shimasu. Tá? Foram 3. Agora, nós somos colegas, tá? Vamos treinar, nós dois vamos treinar. Então, ele, Onegai shimasu. Tá? Agora ele fez outra saudação. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo essa reverência ao nosso companheiro. Certo? Aí dizemos algumas palavrinhas em japonês, que eu vou falar para vocês na sequência. Mas o mais importante aqui sempre temos esse tipo de ação, esse tipo de gesto nas aulas de judô. Sempre. Tá, gente? Sempre. Vou mostrar para vocês aqui como é que é a saudação, como se faz uma saudação no judô. Quem é de outros estilos, de outras lutas, vai acabar... lógico, é inevitável a comparação, mas esse é como se faz no judô.
Eu vou mostrar como se faz em outras, assim, as que eu lembrar, para vocês perceberem um pouquinho da diferença. E lembrando que jamais eu incentivo e jamais eu faço comparações. Cada um tem a sua cultura. Não quer dizer que está certo ou errado. Ou melhor, não quer dizer que está errado. Quer dizer que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua forma de fazer. Tá? Antes da gente começar aqui, efetivamente, eu vou promover um alongamento para vocês aqui. Tá? Espero que vocês possam estar fazendo aí, confio que vocês estejam fazendo, cada um tem consciência do que é melhor para si. Tá? Então, vamos lá. Eu gosto de utilizar, é uma pena que, infelizmente, a disciplina de práticas corporais para vocês, práticas corporais alternativas, não sei por qual motivo, né? Isso tem a ver com, né, tem que saber com coordenação, não sei por qual motivo vocês não tiveram a disciplina de práticas corporais alternativas, segundo me comunicaram. Porque as práticas corporais alternativas, elas acabam se elencando a várias outras atividades, a várias outras disciplinas, como as lutas, a educação física para grupos, exercícios para grupos especiais, para idosos, para pessoas com deficiência, porque ela se serve disso. Tá? Mas, enfim, né, não estou aqui para discutir o assunto. Porém, eu vou utilizar muito a ginástica natural, que é uma prática corporal alternativa, a fim de usá-la sempre como forma de preparação física. Sempre, tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer agora é um alongamento, que ao mesmo tempo é um aquecimento-alongamento, vamos dizer assim, chamado saudação ao sol. Quem já fez yoga, né, conhece a Surya Namaskar, né, que é a saudação ao sol. Porém, a saudação ao sol que a gente faz aqui no judô, ela é da ginástica natural, ela é uma adaptação da saudação ao sol original do yoga, tá certo? Então, vamos vir aqui. Então, eu vou tentar ficar no dispositivo aqui, assim, o Caleb vai ficar sempre de lado para vocês e eu sempre de frente. Eu acho que é uma forma da gente poder... pode ir um pouquinho mais para o lado. Isso aí, não. Aí, tá? Muito bem. Bom, para a saudação ao sol, adaptado pela ginástica natural, então a gente vai cruzar as mãos aqui à frente, tá certo? Procure respirar num ritmo normal, tá? Existe uma respiração própria, mas vamos respirar num ritmo normal. Antes de voltarmos a falar das saudações. Então, cruzou os dedos aqui, respira normalmente, vai subir. Então, estende bem os braços, estende lá em cima os braços, estica bem esticadinho. Não força o corpo para trás, só os braços mesmo. Agora, vai para o lado. O importante disso aqui é assim, não pode, braço para um lado, quadril para o outro. Não pode ficar assim, tá? Então, se eu estou indo para a minha esquerda, meu quadril vai para a minha direita. Volta ao centro. Voltei, agora ao contrário. Vou para a minha direita, meu quadril para a minha esquerda. Então, tá vendo? É uma adaptação. Depois eu mostro a saudação ao sol normal. Aqui vocês vão descruzar os dedos e vão espreguiçar, tá? Então, dá para olhar lá para cima. Então, já estou aproveitando alongar o pescoço, como se eu quisesse tocar o teto, ok? Muito bem. Agora, a mão sai aqui, vai lá para trás, vai fechar os punhos, cerrar os punhos e colocar aqui, ó, na altura da faixa. Continue de ladinho. E vai empurrar o quadril. Então, agora vocês vão empurrar. Então, flexiona o joelho, dobra o joelho um pouquinho e dá uma empurrada no quadril olhando lá para cima. Procura não desequilibrar, cada um no seu limite, na sua condição. Certo? Muito bem. Voltou? Ótimo. Agora que voltou, vai cruzar os dedos aqui, vai flexionar o joelho um pouquinho e abaixar o tronco até a metade. Tá? Até o meio do caminho aqui. Tá? Até o meio do caminho. Tá bom? Então, aqui eu já estou fazendo a função que a gente tem que sempre fazer, que é de estar corrigindo a postura do nosso atleta. Tá bom? Lembre-se sempre, nós precisamos explicar o exercício, demonstrar o exercício e corrigir. Essa é a nossa função. Explicar, demonstrar e corrigir. A partir do momento que fez isso aqui, agora solta os dedos, estende as pernas, estica e deixa os braços caírem lá à frente. Não precisa tocar o sol. O importante é os pés apontados para frente. Tá? Aponta o pé para frente, vira lá. Isso. A perna na largura dos ombros, sem problema. Então, eu sempre conto aqui uma base de 5, 6 tempos, dependendo. Tá?
Ok? Agora eu vou agachar. Dessa posição, eu simplesmente agacho. Ponho a mão no chão e fico agachado. Quem conseguir ficar com o pé inteiro no chão, fica. Se não, fica na meia ponta, né? Só aquela porção perto dos dedos. Tá? Não deixa os pés... Aí cada um vai achar o seu ponto de equilíbrio. Pode ficar com a perna um pouquinho mais afastada, um pouquinho mais próximo dos pés, sem problemas. Agora aqui, depois que agachou, ficou um tempinho agachado, agora nós vamos pegar o antebraço de vocês, tá? E vamos colocar no joelho aqui e vão afastar. Afasta o joelho do outro usando força dos braços. Chegou no limite, segura, tá? Então estamos fazendo todo o alongamento da região da parte interna da coxa, tá? Então lá, segura lá. Beleza. Ok. Mão no chão. Agora eu vou pôr uma perna para trás, ficando a perna de trás na meia ponta. Então eu vou alongar a perna de trás. A perna da frente, ó, o pé inteiro no chão. A perna para fora, braço para dentro. Tá? E olha aqui para mim. Olha aqui como é que eu tô, minha postura. Tronco erguido, joelho erguido. Então aqui depende de vir mais para frente. Tá? Aqui. Agora eu vou trocar. Eu trago a perna de trás e troco pela outra. Ok? Ó, pé inteiro no chão. Isso. Muito bem, olhando para frente. Ótimo. Tá? Agora eu vou pôr os dois pés para trás. Né? Vou pôr o outro. E vou colocar o meu quadril para trás. Então eu não posso ficar muito estendido e as pernas na largura do ombro. Isso, então eu vou ficar aqui, também vou ficar de lado para vocês, ó. Estava assim, agora eu vou o quadril para trás. Tá? Vai sentir que vai alongar toda a região posterior da perna, né? Também lombar. Ok? Muito bom. Agora, volta para frente, ajoelha e deita. Deitou, a mão continua aqui ao lado ainda, sobe só o tronco e olha para cima. Isso, muito bom. Aproveita agora, eu vou ficar de lado também, e vai com o quadril lá para trás. Então o quadril vai encostar, vai chegar lá nos pés. Nem que a mão precise arrastar um pouquinho e abaixa. Tá? Segura lá um pouquinho, baixa a cabeça. Muito bem. Agora vamos alongar quadríceps. Vou dar duas opções. Primeiro, volta da posição que estava aqui, volta aqui, coloca a mão para trás, deixa eu vir para frente para vocês enxergarem. Volta, põe a mão para trás e levanta o quadril. Ó, isso, então tá aqui, né? Levanta o quadril. Tá? Isso. Se não conseguir fazer essa, porque às vezes tem já lesão no joelho, tem uma bem mais simples. Vira de lado, tá assim, não estava assim? Ficou ajoelhado? Vira de lado, apoia, eu vou virar para o lado esquerdo, tá? Vou apoiar meu antebraço esquerdo no chão, como se eu fizesse uma prancha de antebraço, e vou deixar as pernas encolhidas assim. O que eu vou fazer? A perna de cima, eu vou fazer uma abdução, ok? Vou afastar, seguro o pé e vou puxar para trás. Assim, ó. Isso, postura, né? Aqui. Gente, é o mesmo exercício para fazer isso aqui. A mesma ideia. Só que aqui você se preocupa mais em se equilibrar do que alongar. Prejudica o alongamento, tá? E a ideia aqui, você está com uma postura boa, né? Com a coluna bem centrada e puxou. Para fazer do outro lado, bem simples. Senta, lado direito, antebraço apoiado, não deixa o corpo cair em cima do, né? Não força o ombro. Segura o pé, aqui eu faço uma abdução, peguei o pé, puxo ele para trás. Tá? E segura lá, sempre segurando o tempinho, sem problemas, né? Cada um no seu limite, na sua condição. Aí voltou. Voltou? Ótimo. Agora senta e estende a perna. Entendeu? Mão no joelho. Aqui é bem importante, tá? Os pés devem ficar juntos, não devem cair para os lados, devem ficar, vamos fazer uma dorsiflexão, ou seja,
né? Vai contrair eles para vocês, como se estivesse puxando, dorsiflexão, mão no joelho, inspira. Solta o ar e vai tentando encontrar o pé, a perna, onde vocês puderem. Tá? Abaixa a cabeça, não deixe os pés caírem para os lados. Mantenha firme aí o tônus das pernas. Aí voltou. Assim que voltar, gente, ó, eu vou me afastando aqui para achar um ângulo melhor para vocês. Tá? Agora nós vamos afastar as pernas. Né? Vamos afastar a perna. Afastou as pernas. Ó, mão esquerda, vocês vão fazer uma inclinação lateral. Ó, os pés não podem ficar caídos. Tá? A mão esquerda vai tentar chegar no pé direito. Lembra? O pé tem que ficar assim, não caído como o dele. Tem que ficar assim. Isso. Tá? Aqui. Mão esquerda. E a mão direita? Apoia aqui no tronco, sem problema. Tá? Isso. Voltou. Agora é o contrário. Mão direita, tenta tocar ou toca, se conseguir, o pé esquerdo. A ideia é que o braço passe por cima da cabeça, para além de tudo ter um alongamento, toda a região aqui de latíssimo do dorso, toda a região lateral aqui do corpo. Ok? Isso. Voltou. Olha lá. Fechou, devagarinho. Volta àquela posição de ladinho, que era para puxar aqui. Ajoelha. Ajoelhou. Estende lá à frente os braços. Agora é tudo ao contrário, tá bom? Sobe. Isso, afasta um pouquinho. Isso. Ó, apoia os pés no chão. Levanta. E quadril para trás. Isso. Traz uma perna à frente. Ó, o tronco erguido, tronco como se fosse correr, né, gente? Troca a perna. Então, agora eu trago essa e levo a outra. Ok, trago as duas, volta à posição do agachamento. Lógico que nós estamos fazendo isso num ritmo bem mais lento, né? Para eu poder mostrar para vocês como é. Tá bom? Como é. Tá? Aqui, ó, estou usando meus cotovelos para afastar a perna. Então, mais um pouquinho. Estou dando mais uma forçada aqui. Mão no chão, abaixa a cabeça. Levanta o quadril primeiro, o bumbum primeiro. E deixa a mão no chão. Deixa a mão no chão. Põe a mão no chão. Isso, e perna estendida. Perna esticadinha. Ok? Agora sobe. Sobe. Estica lá em cima de novo. Estica e volta ao centro. Como a gente começou. Tá? Então, isso é uma adaptação da saudação ao sol do yoga. Tá? Uma adaptação feita pela ginástica natural. Alguns elementos eu acrescentei, porque no judô a gente sente a necessidade de dar uma alongada no corpo todo, não só braço, não só perna, como em outras lutas, que, ok, a gente faz saudação, alongamento completo, mas as ênfases, né? Então, conforme a luta, muita ênfase em membro inferior, membro superior, e então a gente acaba deixando de lado algumas coisas, e no judô procuramos fazer o corpo inteiro. Tá certo? Então, muito bem. Então, vamos lá, a saudação. Bom, a saudação no judô, então, como eu disse a vocês, eu vou mostrar o fundamento e alguns exercícios que eu utilizo no treinamento de atleta específico de judô ou de turmas de judô. Tá? Exercícios que partem das posições básicas de saudação. Bom, primeiro de tudo, a saudação, ela tem o caráter de substituir, é a forma cultural que os japoneses têm de se cumprimentar, tá? De mostrar respeito pelo outro. Então, os japoneses não têm o hábito de estender a mão, para fazer o cumprimento como a gente faz aqui, ou aquelas batidas, né? Não tem isso. Hoje em dia, né, estamos só no toque aqui, tá? Não tem isso.
Os japoneses não fazem, eles não gostam dessa ação mais, como é que eu posso chamar, mais sinestésica, ou seja, de estar tocando, vamos dizer assim que o sentido do tato não é muito habitual para eles. Por quê? Primeiro, é cultural. Tá? Eles não gostam disso. Segundo, eles só dão a mão, mas pega firme, né, meu irmão? Só dão a mão, eles só abraçam se for alguém da família ou muito íntimo. Senão, não. Vai ser sempre esse gesto aqui. E isso aqui, gente, é mais do que suficiente para que eu demonstre respeito pela pessoa que está próxima a mim e ele por mim. Tá? Não precisa mais do que isso. Então, quando a gente vê nas lutas de judô, algumas pessoas fazendo isso aqui, ó, então faz a saudação, aí de repente vai começar a luta. Não existe isso no judô. Tá? Inclusive, os árbitros são orientados a voltar à saudação. A voltar. Pensem assim, é uma situação assim, eu diria até um pouquinho vergonhosa, porque, poxa, voltar à saudação, mas por quê? Porque não estão sabendo fazer. Então, esse tipo de coisa aqui no judô, esse tipo de atitude no judô não existe. Tá? Muito comum no jiu-jitsu. No jiu-jitsu a gente vê, né? Eles fazem isso aqui antes de começar a lutar, tá? Como eu disse para vocês, não existe comparação. Existem culturas diferentes aí, tá certo? Então, não se faz. Mas como se faz uma saudação no judô? Então, muito bem. Primeira ação que nós vamos mostrar para vocês, vamos passar aqui, eles precisam ver os pés. Tá, muito bem. Espero que vocês estejam enxergando aí, tá? Primeiro, começa tudo com os pés na largura do ombro, tá? Os pés apontados para frente. Ponta o pé para frente. Isso. E mão para trás. Então, geralmente vai começar uma aula, vai começar alguma coisa assim, a gente usa. Toma essa postura. Quando houve lá um comando, uma palavra comando, a gente junta os pés, tá? E as mãos vêm aqui ao lado. Então, vai ficar aquilo assim, né? Não precisa bater, tá? Não é soldado, tá bom? No judô não precisa bater, tá? Não precisa. No jiu-jitsu, por exemplo, eles batem, né? Faz aquela né? Mostrando uma certa energia, né? Opa, estou inteiro, energia. No judô não, lembra? Os japoneses gostam muito, eles prezam muito por essa coisa mais, pelo silêncio, pela algo mais, como é que eu posso dizer para vocês? É mais tranquilo, tá? Do que aquela energia toda, não. Então, no judô, tudo mais tranquilo. Você vai demonstrar a tua energia na hora da luta. Então, o que é entendido por alguns mestres? Quando você assim, faz uma saudação, assim, tal, quer dizer, você está demonstrando qual vai ser a tua atitude durante a luta. Então, eu sei, se eu for o teu adversário, que você vai vir com muita energia, tá certo? Então, eu vou já mentalmente vou me preparar para isso. Então, há necessidade de ter um certo autocontrole, que é dos princípios que nós vimos lá, um dos benefícios da prática do judô, é o tal do autocontrole, e já começa até mesmo por aí, tá bom? Então, ó, mão para trás, juntou, e vai fazer a inclinação. Bom, muito bem, vamos lá. A partir do momento que juntou, as mãos vêm para a lateral da coxa. Lateral da coxa. Não, pode ficar de frente. Lateral da coxa. Quando houve o comando para fazer a saudação, tá? As mãos saem da lateral da coxa, elas saem daqui e vão para frente da coxa. Elas saem da lateral e vêm para frente, tá? Saem da lateral, vêm para frente. Então, ouviu o comando lá, né? Rei, né? Rei é a palavra que a gente usa para falar saudação, para saudar, não é? A mão vem para frente, aí eu faço a inclinação. Até onde? Até quando? Até a ponta do dedo médio encostar na parte superior do joelho. Tá? Só até aí. E o meu olhar se mantém sempre assim. Nunca com a cabeça levantada, como se fosse uma tartaruga, e também nunca olhando para baixo, muito embora essa situação exista. Ok? Então, ó, eu estou mantendo o meu olhar aqui em você, tá? Sem problemas. Japoneses não gostam muito que fique olhando fixamente, que encarem, eles acham isso muito agressivo,
né? Então, a gente não olha diretamente, fica encarando, isso não é muito comum da cultura deles. Então, você não põe um olhar direto, você põe um olhar assim que fica entre a pessoa e o chão, tá? Então, você faz um olharzinho assim, você sabe que teu adversário está ali, enfim, tá bom? E você está mantendo o respeito e a tradição. Bom, muito bem. Como eu anunciei a vocês, a inclinação, né? Qual é a inclinação ideal? A ponta do dedo encostando na parte superior do joelho, que vai dar mais ou menos um ângulo de 30 graus. Então é pouca coisa mesmo. É isso aqui, ó. Só isso aqui. Tá? A cabeça fica alinhada com a coluna, então não abaixa com a cabeça. É uma flexão de tronco. De tronco, então somente. Mas existe uma situação, sim, que a gente abaixa mais de 45 graus, é ótimo, né, Cebolinha? Mais de 30, 45 graus, a gente abaixa bastante, e abaixa a cabeça também, tá? Quando? Quando nós vamos fazer saudação para alguém muito graduado, né, já lá a gente não usa, no judô não costumamos usar o termo mestre, tá? Mestre é só o criador do judô, tá? Mas, por respeito, às vezes, pela caminhada da pessoa, a gente acaba chamando alguns professores muito antigos de mestre. Então, quando é uma pessoa muito graduada, é um mestre, ou seja, aí vem outra questão da cultura japonesa, que é a hierarquia. Então, nós não fazemos uma saudação simples assim, de 30 graus, só aquele, né? Não, a gente abaixa mais. Isso é um sinal de extremo respeito. Então, quando eu abaixo mais, eu estou realmente demonstrando, externando todo o meu respeito pelaquela pessoa, porque a saudação é para ela. Tá? Não é só inclinar assim como eu faço com alguém que eu vou lutar, ou que alguém que esteja na mesma graduação que eu, não. Né? Quando alguém mais graduado, mais velho, eu inclino bem mais. Ou uma outra situação, que às vezes acontece no treino, estamos lá lutando, de repente, eu fui lá e bati na canela dele sem querer, machucou, doeu. Então, eu, na minha ação e na humildade de perceber que eu errei e acabei machucando o meu companheiro de treino, porque no judô eu só evoluo se o meu companheiro também puder evoluir, porque no judô nós temos isso. O adversário é um elemento essencial para a minha evolução. Eu só vou saber se as minhas técnicas, meus golpes estão dando certo, se ele também puder me ajudar com isso. Então eu preciso respeitá-lo. Significa o quê? Que eu vou lutar com ele, nós vamos lutar, vamos trocar golpe, vai ser normal. Mas se de repente eu tomar uma atitude ali que acabou machucando ele sem querer, então há necessidade de a gente pedir desculpas. Então, somente nessas duas situações, ou quando alguém é mais graduado, ou quando eu vou pedir desculpa, aí sim, eu faço uma inclinação maior. Aí vem umas palavrinhas, né? Eu vou dizer para ele, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai. Gomen nasai quer dizer desculpa, assim, numa tradução livre, né? Me perdoe, desculpa. Gomen nasai, gomen nasai é desculpa. Aí eu estou me desculpando, então a minha inclinação é maior, tá bom? Fora isso, não. São os 30 graus normais, tá? 30 graus normal, para partir para a luta, sem mistério. Bom, saudações de outras lutas. Ou melhor, uma coisa que sempre quando eu vou conversar com alguém, e a pessoa, porque eu não saio por aí, né, não está escrito em mim nem nada, né, o que eu faço. A maioria das pessoas sabem que eu sou professor de educação física, né, há muitos anos, mas algumas não sabem que eu trabalho com lutas já também há muitos anos. E algumas pessoas, quando descobrem, as pessoas não sei porquê, na verdade sei, influência da mídia fazem isso aqui, né? Assim, no Japão isso não existe, tá, gente? Isso não existe. O que mais próximo disso é essa postura perto do rosto, assim. Isso pode existir, né? É uma religião, por exemplo, que é a Seichonoye, é uma religião japonesa, ela tem esse hábito de fazer a saudação assim, só que vem com muito obrigado. Muito obrigado, ou em japonês, arigatou gozaimasu. Aí sim, tá? Mas não aqui no peito, mas próximo ao rosto, assim. A boca fica perto dos mãos, ó. Talvez eu repita isso para vocês depois. Vocês estão pensando, mas cadê os exercícios? Calma, gente, calma, vamos chegar. Na verdade, tá? Agora vem eles, então. Que eu ia falar.
Por exemplo, é muito comum no Muay Thai esse tipo de postura. A mão aqui ao lado, assim, sem mexer para frente, é bem comum do Karatê, do Taekwondo, se bem que o Taekwondo é com a mão fechada. Tá? Então, existem uma série de... A saudação do Jiu-Jitsu geralmente é assim, tá? Com a mão do lado e as pernas afastadas. No Judô, não, as pernas são juntas, é obrigatório, tá? E as mãos vêm à frente. Então, só recapitulando. Mão tá para trás, né? Junta os pés. Para fazer a inclinação, as mãos vêm para frente da coxa e eu inclino. Tá? Pouquinha coisa, 30 graus, tá? É para pequena inclinação. Vou ficar de lado para vocês. Então, pode ficar de frente. Juntei. Juntou os pés. Mão vem para frente e eu faço a inclinação. Pouca coisa, tá bom? Só vou fazer mais se a pessoa for mais graduada, for mais importante, tá? Ou mais velha e tudo mais. Esse banho é tão duro que deixa a gente meio gordo. Faz tempo que eu não colocava isso. Bom, muito bem. Partindo dessa postura da saudação em pé, o que eu costumo trabalhar com os alunos? Bem simples, tá? Então, fica aqui um pouquinho do lado, vou demonstrar, depois você vai fazer comigo. Então, olha só. Então, eu não estou aqui, não tem essa posição aqui? Ó. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso. Bem simples, vamos fazer umas 10 vezes. Então, eu vou afastar e voltar. Só que só a perna esquerda vai agora, ó. Só a perna esquerda. Tá bom? Muito bem, prepara ali. Pode ficar um pouquinho para frente. Tá? Então, eu vou contar em japonês, que é o nosso hábito de contar tudo em japonês. Tá? Alguns conhecem a contagem, como já me falaram, né? Que ainda lembravam de alguns números. Pode ficar de frente mesmo. De alguns números, mas enfim, tá bom? Então, ó, eu afasto a perna esquerda e volto. Então, vamos lá, e afasto os braços também, tá? Atenção. Então, ó, ichi, e volta. Ni, e volta. San, e volta. Ó, tô sempre voltando. Shi, sempre na posição de saudação, ó. Go, cuidado para não bater os malelos mediais aí, porque isso dói bastante. Hat, 8, Kyu, Ju. Agora, para o lado direito, para ter esse equilíbrio sempre bilateral. Então, atenção, mesma ideia. Vamos lá, postura, it. Ó, abre e volta. Só abre, ó. Mi, não balança. Tá? Só abre e volta. San, não balança. Chi. Opa. Troco. Até 8. Shit. Hat. Ok. Agora sim, eu vou afastar bem a minha perna. Tá? Afasto bem ela e volto. Vou afastar o que eu puder, que ele não vai me lesionar e nem vai me desequilibrar. Tá certo? Vamos lá, agora afasta um pouco mais. Então vai lá. 1. Perna esquerda primeiro. Perna esquerda. Volta. 2. Agora para a direita. 1. Volta. 2. Vamos alternar. 1. Afasta bem. 2. Então, estamos trabalhando aqui também equilíbrio, né? E trabalho de força de perna, tá? Foi. Abre os braços. Bom, estamos fazendo esse trabalho de elevação lateral dos braços, perna estendida. Volta. Outro lado. Perna esticada. Volta. Última. Viu? Voltou. Tudo bem. Tá? Ótimo. Partindo daí, dessa postura aqui, falando em trabalho e equilíbrio, a gente pode fazer assim, né? Tá aqui, vai inclinar o corpo e elevar uma perna. Tá? No judô, nós ficamos, muitos golpes acabam ficando em uma única base. Tá? Por exemplo, aqui, Nigashimasu. Tá? Pegada. Né? Então, alguns golpes eu costumo ficar com uma única base. Tá? Uma única base. Então, o ultimata, que é alguns golpes mais utilizados, por dentro aqui, ó, tá? A gente costuma ficar numa única base. Então, há necessidade de sempre estar treinando isso. Então, bem simples o exercício. Tá? Então, aqui, vou.
inclinar meu corpo para frente e vou elevar uma perna. E ficar aí pelo menos por uns 3 segundinhos. Volta. Troca a perna. Então, olha para um ponto fixo no chão ou para frente. Aí foi. E tenta se manter a posição. Tenta deixar braço e corpo, tem que elevar, tá? Ah, mas eu não consigo elevar mais. Então, aos pouquinhos vai elevando. Tá? Ou de novo, a outra perna. Isso. As mãos podem ficar grudadas na coxa ou ir no joelho que ficou na base. Voltou. Aí, tá vendo? Tudo isso, acabamos sempre na posição de saudação. Mais uma vez, perna direita agora. Aí, voltou. Perna esquerda. Ok, voltou. Perna direita para terminar. Opa, desequilibrei porque eu não olhei para o meu ponto fixo. Ok, voltou. Tá? Olha só. Então, partindo de uma única posição, nós, nessa posição da saudação, nós conseguimos fazer alguns exercícios. Agora, nós temos, qual é a parte da saudação em pé ainda? Ah, eu não falei o nome. Saudação em pé é tatirei. Tati ou tate quer dizer na vertical. Rei quer dizer saudar. O verbo em japonês sempre vem no final. Tá? Então, a estrutura de uma oração em japonês é sujeito, objeto, verbo. Em português é sujeito, verbo, objeto. Né? Então, por isso que tatirei, seria em pé, saudar. Mas você, automaticamente, acostuma com a língua, você sabe que é saudação em pé. Então, tatirei seria em pé, saudação. Você sabe que tem que inverter saudação em pé. Bom, qual é o próximo passo? Eu não estou aqui? Ah, tem mais um exercício. Espera, eu esqueci. É importante. Então, agora eu vou afastar, é a continuação daquilo. Afastei, e agora eu vou fazer uma flexão da minha perna esquerda. Tá? Ó, e volta à posição de saudação. Então, abriu a perna esquerda, afastou. Agora eu faço assim aquela inclinação. Tá? Então, eu vou flexionar a perna esquerda e vou manter meus braços aqui. Ok? Posição. Não fique muito na frente, mais do ladinho aí. Tá? Atenção, então vou lá. Perna esquerda. Primeiro afasta. Aí inclina. Aí segura. Aí volta da inclinação. Volta aqui. Pro lado direito. Afasta. Inclina. Aqui a parede me judiou um pouquinho, mas volta. E volta tudo. Sempre aqui. Tá? Perna esquerda. Voltou. Isso. Voltou. Direita. Voltou. Esquerda. Passou. Desceu. Voltou. Aí vocês estão, quem está fazendo e está sentindo. Já começa a sentir todo um trabalho nos membros inferiores naturalmente. Agora, partindo da posição, gente, de saudação aqui, ou seja, a tomada de posição, qual é o exercício mais imediato que a gente vê, que eu garanto, tenho certeza que vocês já pensaram nisso. Lógico, é o próprio polichinelo. Só que, para ficar dentro da ideia da saudação, onde eu afasto um pouco meus braços para a lateral para poder chegar aqui, ó, então não vamos até em cima, tá bom? Vamos só até uma elevação lateral aqui no alinhamento dos ombros, tá? Partindo daqui. Então fica assim. Agora eu afasto ao mesmo tempo, eu afasto braço e pé. Simples assim, ok? Atenção. Sempre mantenham o braço, que não vai ser utilizado, não vai fazer assim, mantenha ele sempre bem firme, já para trabalhar. Então mantenha contraída a musculatura, no caso a tríceps vai acabar ficando mais contraída. Vamos lá? Posição, saudação, e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Não voltei na posição de saudação? Não voltei? Tudo isso e muito mais partindo da posição de saudação. Ah, mas dá para fazer isso num atleta? Claro que dá.
para aquecer, excelente, ele vai estar trabalhando o fundamento, porque, assim, gente, se é uma coisa que tem sido muito cobrada em competições, tá? E já começando as competições mais regionais, municipais, regionais, é a postura para a saudação, para que não se perca essa cultura no judô, para que não se perca esse ritual, tá? Vocês vejam, sem críticas, mas tem campeã olímpica que na hora de fazer a saudação para lutar, não sei se pelo nervosismo da luta, pela tensão da luta, que a pessoa campeã olímpica, eu estou falando, que não faz nem saudação direito, faz assim, vai mais para lá, por favor. Faz assim, ó. E vai lutar. Isso não existe. Você para. Quer dizer, cadê o respeito pelo adversário? Se a saudação é o maior sinal de respeito, se eu fizer assim, eu não estou respeitando o meu adversário. Se eu abaixar só a cabeça, isso não é saudação. Tá? Então, há necessidade. Então, por que não unir o útil ao agradável? Utilizar o fundamento e também exercícios. Qual é a segunda etapa? Então, depois da tomada de posição. Ixi, a bateria aqui enfraqueceu. Tá? Voltamos. Então, qual é a segunda etapa? Então, depois que eu tomei a posição... sempre me perguntam, existe uma ordem para as pernas? Existe, tá? Para as crianças não é cobrado. Para os adultos, para o pessoal mais antigo de judô, daí tem a ver com faixa, a partir da amarela principalmente é cobrado. É a perna esquerda que encontra a direita, tá bom? Esta é a ordem. Esquerda, existe um porquê, mas depois eu explico, tá? Então vamos lá. Tomei a posição, a gente não vai fazer saudação assim? Vai. Então, partindo da posição da saudação, nós fizemos o exercício do equilíbrio, tá? Até antecipei ele sem querer, o equilíbrio, mas também nós podemos fazer um agachamento. Olha só. Então, eu estou aqui, mão na frente. Eu vou abaixar, aí eu solto meus braços lá, tá? Agacho, tá? E agora eu subo só o tronco e subo as pernas. Tá? Então, mais ou menos como a gente fez lá na saudação ao sol. Então, estou aqui. Vamos lá, ó. Agacho até aqui. Agachei, fiz a saudação. Agora, daqui para frente é exercício. Então, minhas mãos vão tocar lá no pé. Chegou no pé, eu agacho. Não afasta a perna. Deixa a mão no pé. Agora, abaixo a cabeça e sobe o quadril. Subiu o quadril, agora eu subo as mãos e volto em pé. Beleza? Vamos lá, então? Vamos juntinho? Pode ficar de lado aí, então. De lado. Ok? Então, vamos lá, ó. Já está na posição. Então, vamos lá. 1. Desceu. Lá embaixo. Abaixa a cabeça, sobe o quadril. Sobe o braço. 2. 3. 4. Manter o equilíbrio, né, gente? Manter o equilíbrio para não ficar ali igual ele ali. 5. 6. Mais 2 só. 7. Estou contando em português para facilitar. Então vamos lá. E seja. Ok. Aí, ó. Agora, a gente pode também, partindo disso aí, unir tudo, não pode? Por exemplo, então tá aqui, posso, afasto, inclino, volto, afasto, inclino, volto, vou abaixar, fazendo equilíbrio, volto, outra perna, volto, desceu, agachou, subiu. Ou seja, completei. Mas faltou o polichinelo, né? Jump jack, né? É isso que fala nos cross training, nos crossfit, né? É jump jack, uma coisa assim no nome do exercício. Bom, ok? Vamos fazer ele completinho? Então vamos lá, ó.
Parte da posição aqui, afasta. Afasta bem, tá? É aquele afastamento bem grandão, ó. Inclinou. Volta. Vai para o outro lado. Eu tô com a parede. Voltei. Voltou. Equilíbrio em uma perna só. 3 segundos. Voltou. Equilíbrio na outra perna. Voltou. Ótimo. Agachou. Ó. Aqui. Solta o corpo. Agachou. Mão no pé. Abaixa a cabeça. Sobe o quadril. Subiu e volta. Vamos mais rapidinho agora. Equilíbrio. Tinha alguma coisa lá atrás. Voltou. Voltou. Agora sim. Desceu. Desceu. Baixa a cabeça. Subiu. Ok? Últimos. Ó. Nossa, mas que exercício esquisito. Não sei o quê. Sempre tem uns haterzinhos assim. Voltou. Isso é, né? Respeitar a cultura de cada modalidade. Né? E voltou. Aí, beleza, gente. Olha só que maravilha. Tranquilo? Muito tranquilo. Tá? Muito bom. Outra saudação que nós temos, tá? É a saudação chamada Seiza. Seiza. Seiza quer dizer saudação ajoelhado. Tá? Seiza. Perdão, desculpa. O nome da saudação é Zarei. A posição é Seiza. A posição de sentar ajoelhado, Seiza. O nome da saudação é Zarei. Tá? Zarei. Tá? Saudação ajoelhada. Então, ela é assim. Então, mão para trás. Na parte da tomada de posição em pé. Então, vamos lá, que eu busquei. Só que não vou fazer a inclinação. Tá? Eu vou direto com a perna para trás. Qual perna vai para trás? A esquerda. A esquerda recua. Ó. Recua o suficiente para que a hora que eu abaixar, eu não me desequilibre. Onde ficam as mãos? Elas saem daqui e vêm para aqui. Como se eu fosse fazer a saudação. Mas ao invés de fazer a saudação, eu vou ajoelhar. Tá? Perna esquerda, perna direita. Aí, um segredinho. Tenho que ficar na meia ponta. Depois de descer, né? Tô aqui. Então, ó. E aqui. Meia ponta. Agora sim, eu estico os pés. Não. Tá? O Kalel foi pro lado com a perna. Não pode, né? Não pode. Então, parou aqui, pra frente, ó. Então, ela é tudo reto para trás, ó. Ok? Esticou o pé. Agora eu vou pôr meu pé esquerdo, meu dedão do pé esquerdo em cima do dedão do pé direito. Aí eu vou sentar. Tá? Aí eu vou sentar. E a saudação, como se faz propriamente? Essa é a tomada de posição. A saudação nada mais é que eu sair com a minha mão daqui, escorregar sobre a coxa, quase formar um triângulo no chão com os dedos fechados. Quase, ela não fecha as mãos, ela quase fecha. Os dedos sim estão fechados. Ó, aqui, e eu inclino o corpo à frente um pouquinho. Ó, não pode abaixar a cabeça como ele fez. Lembra? Eu tenho que ter o meu olhar para frente e para baixo. Eu tenho que saber quem está à minha frente. Só vou abaixar até lá quando a pessoa for muito mais graduada ou se eu estiver pedindo desculpa. Gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai, gomen nasai. Aí sim, aí eu abaixo mais. Se não, só aqui é o suficiente. Para subir, é o contrário. Se eu desci com a esquerda, agora eu subo o corpo primeiro, eu vou ficar de lado, olhando de frente. Sobe o corpo, pés na minha ponta, e agora sobe a perna direita, retinho. Perna direita, aí eu inclino um pouquinho à frente para transferir peso para a perna direita, para fazer força com ela, para daí trazer a esquerda. Perceberam, gente? A quantidade de detalhezinhos que tem. É isso que caracteriza a modalidade. Então, a saudação não é um ato de simplesmente vamos lutar. Ou põe a mão na faixa esquerda. Nossa, já deu o pescoço.
Tá? Aí fica igual aqueles metaleiros, né? Isso eu entendo bem, entendo bem. Isso eu entendo bem. Tá? Um dia já tive cabelo comprido. Mas 666 anos atrás. Muito bem. Gente, olha só. Que exercícios podemos partir? Podemos fazer, melhor dizendo, partindo da posição da saudação ajoelhada. Primeiro deles, um afundo. Putz, que azar. Ó, não tá aqui? Então, ó, perna para trás, vamos fazer um recuo, tá bom? Um recuo. Por quê? Porque estamos usando a forma da própria saudação. Recuo a perna, desço e subo. E volto. Qual perna que desce primeiro? A esquerda, muito bem. Só que para efeito do exercício, uma vez a gente faz com o lado esquerdo, uma vez com o lado direito. Ou, a não ser que vocês façam por tempo. Vejam bem, vocês podem sempre prescrever exercício, ou por repetição ou por tempo. Depende da avaliação que vocês fizeram com o atleta, do nível que o atleta está, dentro da condição, da aptidão dele, se ele tem um certo desnível de um membro para o outro. Ao membro direito, o membro inferior direito é muito forte, o esquerdo não é, então eles estão em desequilíbrio. Às vezes isso a gente até constata quando vai aferir a circunferência, a musculatura, a gente acaba até percebendo que uma musculatura está mais desenvolvida que outra, ou seja, isso causa um certo desequilíbrio, um desequilíbrio físico propriamente no corpo, ou seja, ele vai tender àquele lado ser mais frágil, e isso nós vamos estudar lá para frente, tá bom? Agora vamos de a fundo, olha só. Então, qual a ideia? Como se eu fosse fazer a saudação, mas eu bato e volto, ó. Mas vai encostar o joelho no chão sem problema, ó. E volta. Aí a outra perna. Mantenha o tronco reto, tá? Então vamos lá, vamos fazer aí algumas vezes. Pode ficar de ladinho, isso, atenção. Então foi lá, 1, tronco reto. Troca a perna, 2, vamos fazer alternado. 3, 4, sempre alternado. 5, a mão grudada nas coxas, tá? 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Agora, vamos fazer completo. Tá? A gente vai descer, deixa eu fazer de frente e depois de lado. Ó, a gente vai descer tudo. Ó. Sentou. Subiu. Sem usar a mão. Tá? Sem usar a mão. Sem usar a mão. Ok? Vamos lá? Mais 10. 10, na verdade, 5 para cada lado, né? Então vamos lá. Tomou a posição inicial? Então vamos lá. Foi. 1. Tudo, ó. Subiu. 2. Não pode desequilibrar. Mantém o equilíbrio. 3. Ó, tronco reto. 4. Aí vocês podem perguntar, mas pode ser um pouco mais rápido? Pode, depende da aptidão da pessoa. 6. 7. 8. 9. 10. Ok? Perceberam? Conseguiram sentir, né, o quadríceps todo em ação? Vejam bem, gente, os membros superiores devem ser trabalhados no judô, uma determinada... Por isso que eu gosto muito de usar esses exercícios, porque a ênfase maior do judô está em membros superiores e o core, né, grandes músculos do tronco, peitorais, o core, né, abdominal e os dorsais. São os principais músculos que agem numa luta de judô e jiu-jitsu. Porém, os membros inferiores precisam ser trabalhados também. Ok? Vamos lá. Ok? Fundamento número 1. Está aí nossas queridas saudações. Vamos só olhar a hora aqui para não... Ixi, vamos. A gente inicia, sem problema. Tá? Fundamento número 2. Posturas.
No judô, temos basicamente duas posturas, tá? Primeira, bom, postura quer dizer shizen, né? Shizen, postura. Essa é a postura natural, shizen-tai, 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 não é shizen, né? A gente ouve o pessoal falando aí, faixa preta, marrom, preta, falando, shizen, não é shizen, o N no japonês é um N para dentro, bem pequenininha, shizen, por isso que eu faço shizen-tai, ok? Shizen-tai. Postura natural, shizen-tai, ok? Podemos ter a postura natural à direita, ou seja, eu avanço a perna direita. Migi, shizen-tai, migi à direita. Voltei, shizen-tai. Avanço à esquerda, aí eu tenho postura natural à esquerda. Ou seja, hidari shizen-tai, hidari à esquerda, hidari shizen-tai. Ok? Shizen-tai, postura natural. Postura natural à direita, postura natural à esquerda, tá? Não é uma posição como a gente fica no taekwondo, no muay thai, no boxing, tá? Não, tá? É uma posição onde eu vou estar pronto para agarrar. Porém, essa posição natural não é a posição mais comum de se ficar numa luta, ok? Porque você acaba ficando, como você está com as pernas, os pés na largura do ombro, você tem um centro de gravidade, ok, equilibrado, mas que é suscetível a muitas as ações do adversário. Porque no judô, além de eu tentar buscar o golpe movimentando o meu adversário, ele também vai me movimentar, ok? Então eu vou estar alternando posturas. E é aí que a gente encontra o caminho para desequilibrar o adversário e buscar o golpe. Então, postura natural. Aí temos a postura defensiva, que você faz o afastamento de perna maior que a largura dos ombros. Tá? Maior que a largura dos ombros. Quanto maior? Né? Tem gente que mede assim, ó, afasta uma, afasta a outra. Pronto. É maior que a dos ombros. E, mais importante do que só o afastamento, é a flexão. Então, há necessidade de flexionar. Então, aqui eu estou fazendo a simulação de uma pegada. Esta é a posição mais comum de luta no judô. Tá? Mas o tronco é elevado. O tronco é reto. Porque no judô eu nunca sei se a pessoa vai me dar um golpe com o pé, com o braço, com o quadril, eu não sei. Eu preciso estar preparado. Então, se eu luto assim, mesmo estando nessa base de defesa, mas eu estou com o tronco abaixado, eu não sei o que ele vai fazer, porque eu não estou enxergando, e estou dando as costas para ele poder fazer o que ele quiser, numa pegada nas costas e acabar me derrubando. E assim como a postura natural, a postura defensiva nós também temos. Postura defensiva à direita, Jigotai, né? Migi Jigotai. E a postura natural à esquerda, Hidari Jigotai. Então, basicamente, são duas. Postura natural, postura defensiva. Tá? E agora? O que nós podemos fazer partindo dessas posturas? Tá? Em pé. Em pé. Ok. A gente pode partir para alguns movimentos que a gente fez da própria da saudação, né? Aquele de afastar. Podemos trabalhar, já estaremos trabalhando postura, mas eu vou partir da postura defensiva, tá? Ó, afastou lá. Então, não pode afastar muito, porque eu preciso flexionar o joelho. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente? Nada mais é que um sumô, né? Um agachamento sumô. E é isso que a gente vai fazer. O tronco não pode ficar inclinado à frente, só um pouquinho, vocês sabem, tá? Vocês conhecem o exercício? Então, eu vou partir da postura natural para a postura defensiva, fazendo um agachamento sumô. Vamos só para o lado esquerdo agora, depois só para o direito. Então, qual é a ideia? Mas eu preciso tocar no chão? Não. A gente vai deixar a mão aqui à frente. O importante é como se fosse sentar. Vocês já sabem, né? Ou seja, dessas duas posturas eu estou trabalhando excelente exercício para força e potência de membros inferiores, ok? Então, vamos lá. Parte da posição natural, né? Aí, afasta. 1 e agacha. Volta. 2. Cadê o agacha? 3, senta.
Ó. 4. Ah, os pés ficam retos? Ficam retos. Porque nós estamos treinando a postura. Senta. 5. Ó o tronco à frente. Mantém mais reto. 7. 8. Então, ó, meu pé direito não se movimenta. Ok. Agora sim. Mantenho o esquerdo fixo e só movimento o direito. Foi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Trabalhei, não trabalhei as duas posturas? Trabalhei as duas posturas. Podemos fazer esse mesmo exercício alternado, tá? Alternado. Pronto lá? Prepara. Uma vez para cada lado. Foi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tem que agachar, sentar. 8. 9. 10. Opa, trabalhei as duas posturas. Tá? Trabalhei tanto a postura defensiva, melhor, tanto a postura natural, quanto a postura defensiva. Ok? Outra forma da gente brincar com isso, de fazer o exercício, trabalhando as duas posturas, é fazendo um afastamento simultâneo das pernas e fazendo sumô. Então, eu estou na posição natural, eu afasto e volto. Cuidado, lembra, tem que voltar na largura do ombro. Não precisa fechar igual a saudação. Então, eu afasto e volto. Afasto e volto. Afasto e volto. Ok? Vamos lá? Prepara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tá. E parar. Ah, ele começou ali. Podia ser mais rápido? Claro que pode. Evidente. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Claro que pode. Depende do quê? Da aptidão. Depende de como o atleta está. Ok? Como ele está, o condicionamento dele, isso vai interferir diretamente na forma de execução do exercício. Agora, se partirmos da posição natural, nós podemos fazer o agachamento simples. Pernas paralelas, largura do ombro, joelho apontando para frente. Ok. Pronto lá? Aos pés, ponto para frente, afasta a perna um pouquinho, e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu afastar, eu posso fazer o sumô parado, sem a movimentação. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tá vendo, gente? Podemos fazer? Podemos fazer isso também. O importante é buscar utilizar. Olha lá, estou terminando a aula. Buscar utilizar o fundamento para fazer exercícios conjuntamente. E isso não serve só, que é importante dizer, não serve só para os iniciantes, gente. Iniciante que eu digo, não estou falando criança, qualquer um que entre, independente da idade, para praticar judô. Isso não é exercício só para iniciantes, até porque os iniciantes vão sentir, ok? Isso serve até mesmo para os atletas, tá? São exercícios que vocês podem promover para os próprios atletas. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu trabalho personal, eu uso muito a linha do personal fight, do crossfight, ou seja, utilizando os exercícios que a gente usa nas lutas, na preparação de um atleta, como forma de ginástica. Quando o tema é judô, da aula, ou da sessão de treino, eu utilizo esses exercícios.
tá? Funcionam muito bem, promovem uma série de benefícios que vai desde da perda de massa gorda até a tonificação dos músculos, e esses exercícios específicos são excelentes para membros inferiores. Então, quer dizer, serve para qualquer um, até porque, por exemplo, se o atleta está mais bem condicionado, na hora dele afastar para fazer um agachamento, fazer um sumô, ele pode agachar um pouco mais, claro, obedecendo e respeitando a sua articulação, tá? Agora, a pessoa não está muito condicionada, ela afasta, abaixa um pouquinho e volta. Só que esse pouquinho, para quem está acostumado, pode ser nada. Para quem não está, é muita coisa, vocês sabem disso, tá bom? Então, há que se ter um respeito aí também às condições de cada aluno, ok? Então, muito importante, gente, muitíssimo importante, pode ficar em pé, é muitíssimo importante, então, utilizar esses exercícios com base nas posturas que os fundamentos nos dão. Então, para encerrar, vamos só fazer um alongamento final aí, utilizando, só que agora eu não vou parar, tá? Nós vamos fazer contínuo aí, ok? Então, cruzou, esticou, cruzou, respira, solta o ar, estica, isso, inclinação para um lado, vai para o outro lado que está, isso, para o outro, volta, aí espreguiça, mão para trás, empurra o quadril, com as mãos fechadas, cruza os dedos, flexiona a frente, peito paralelo ao solo, solta a mão e agacha, não, melhor, desculpa, desce as mãos até o chão, agora sim, agacha, afastamento dos joelhos com o antebraço, mão no chão, uma perna para trás, troca a perna, uma vai, a outra vem, as duas para trás, abaixa a cabeça e quadril para trás, vai à frente, posição da cobra, quadril para trás, vai encostar lá nos pés, ok, vira de lado, vai puxar a perna, que está em cima, outro lado, isso, voltou de joelho, estica lá mais uma vez, para frente, isso, subiu, quadril para trás, traz uma perna, troca a perna, agachou, afastou de novo os joelhos, sobe só o quadril, mão no chão, sobe, 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 estica mais uma vez lá em cima, e se voltou, tá certo, gente? Então, dou encerrada a nossa aula prática por aqui, é assim mesmo, a gente começa devagar, daqui a pouco nós já estaremos progredindo bastante e vamos fazendo os exercícios até poder chegar aos exercícios com peso do próprio corpo, com sobrecargas, enfim, a gente vai fazendo essa mescla, tá certo, gente? Então, valeu, muito obrigado, tá? Matato dené, quer dizer, nos vemos na próxima, Kyotsukete, cuidem-se, Oyasumi nasai, boa noite, bom final de semana, sayonara, e nos vemos na próxima aula. Buenas! Até mais ver!